Olá, esse é o Genética para Todos e no vídeo de hoje nós vamos explicar um pouquinho sobre o que é o cromossomo X e qual é a importância dele para o seu dia a dia. Você já parou para pensar o que faz com que cada pessoa no mundo seja diferente? O material genético é a resposta para a sua pergunta. O material genético é um conjunto de moléculas de DNA que juntas formam a programação do corpo humano, funcionando como uma receita para cada função do nosso organismo. Temos instruções para tudo, desde o nosso tipo sanguíneo até a nossa altura e nossa cor dos olhos. Cada uma das nossas instruções está duplicada, já que recebemos uma receita de nossas mães e outra de nossos pais de como fazer cada estrutura do nosso corpo. Essa nossa receita fica dividida em algumas partes que chamamos de cromossomos. Temos 46 cromossomos, sendo que 23 recebemos do pai e 23 da mãe. Desses 46, o 23º par é especial. Esses são os cromossomos sexuais, que podem ser de dois tipos, X ou Y. Caso a criança seja XX, terá o sexo feminino, e caso seja XY, o sexo será masculino. Esses cromossomos são bem diferentes entre si. O X possui mais que o dobro do tamanho do Y, demonstrando sua enorme importância como receita de diversas funções orgânicas. O cromossomo Y, por sua vez, também tem sua grande relevância, estando mais relacionado à determinação do sexo masculino no bebê. Bom, você pode estar se perguntando, se a receita que está no cromossomo X tem muita importância em nossos corpos, como a mulher pode ter duas receitas dessa e o homem apenas uma só? A explicação para esse questionamento foi descoberta em 1960 por Mary Lyon, que observou um fenômeno de inativação das mulheres, que fazia com que apenas um dos cromossomos X funcionasse. Essa inativação funciona como um empacotamento, ou seja, um dos cromossomos X se dobra dentro da célula e fica inativo. Por volta da primeira semana depois da fecundação, ocorre a escolha normalmente aleatória, ao acaso, de qual cromossomo X será inativado, como jogar uma moeda para cima, podendo cair cara ou coroa. Assim, não conseguimos prever se a receita do pai ou a receita da mãe que será empacotada. O que nós sabemos é que assim que a célula define com qual receita ficará, todas as outras células filhas irão possuir a mesma receita escolhida. Dessa forma, observamos ao longo do desenvolvimento da mulher a formação de um mosaico genético, ou seja, em cada parte do corpo da mulher haverá grupos de células com materiais genéticos diferentes, como uma grande colcha de retalhos. A proporção de células com cada cromossomo X, aqui no exemplo laranja ou rosa, costuma ser próxima de metade-metade, mas por ser um fenômeno aleatório, pode acabar tendendo mais para um cromossomo do que outro. Esse é um conceito muito importante, porque nem sempre as coisas funcionam perfeitamente no nosso material genético. Podemos ter as chamadas mutações. Mutações são mudanças no material genético que podem acabar sendo prejudiciais para o organismo. Usando de novo o exemplo da receita, uma mutação pode fazer com que as instruções se tornem confusas, erradas ou até mesmo ilegíveis, prejudicando as funções do corpo. Quando esse tipo de erro ocorre no cromossomo X, temos as chamadas doenças ligadas ao X. Nos homens que possuem apenas uma cópia do cromossomo X, ter uma mutação significa ter a doença, pois essa cópia está ativa em todas as células do organismo. No caso das mulheres, que têm duas cópias da receita, são necessárias normalmente duas mutações para que a doença se expresse. Mas atenção, isso nem sempre é verdade por conta do mosaicismo. Imagine que a maior parte das receitas normais fosse empacotada pelo corpo. Teríamos poucas cópias normais e, portanto, só seria feita a receita alterada, uma homogeneidade dos cromossomos X. No caso de uma mãe afetada que tem mutação nos dois X, ela irá transmitir um X mutado para qualquer descendente. Já o pai afetado sempre transmite o cromossomo Y para um menino, o que impede uma transmissão pai-filho de mutações do cromossomo X. O pai só transmite o cromossomo X no caso de ser uma menina. O daltonismo e a distrofia muscular de Duchenne são exemplos de doenças ligadas ao X, mas aqui nós vamos nos concentrar no daltonismo, que é mais conhecido. O daltonismo é um distúrbio de visão não tratável que dificulta a percepção de cores. Na nossa retina, as células responsáveis pela visão em cores são os cones, que funcionam no sistema RGB, ou vermelho, verde e azul. O daltonismo ocorre por uma deficiência nesses cones, e os homens são muito mais afetados por só terem uma cópia do cromossomo X. No organismo feminino, o mosaicismo se faz presente e influencia na gravidade do daltonismo. Caso hajam muitas cópias de gene X normais empacotados, o daltonismo teria maior expressão. Porém, se houver uma inativação maior de receitas alteradas, essa doença teria uma manifestação branda ou nenhuma. E assim se encerra nosso vídeo de hoje. Esperamos que tenham gostado.